Você está bem? Oração renova, fortalece, né? Oração nos empodera. Empoderamento da igreja é oração, irmão. Empoderamento da igreja é oração. Porque a oração nos coloca no lugar que a gente tem que estar. E evidencia o lugar de Deus que precisa também ser evidenciado em nossas vidas. Quando a gente ora, a gente se fortalece e se empodera porque a gente enxerga a dependência que temos de Deus. Precisamos de Deus para todas as coisas. Tolo é o coração que acredita não precisar do Senhor. Tolo é o coração que não reconhece que Deus é a razão de ser da nossa existência. Ele resume o motivo pelo qual a igreja existe e nós existimos, né? Então, é importante a gente estar orando, buscando, é importante a gente se fortalecer no Senhor. Assim como a gente precisa entender o que é a forja de Deus, a forja na palavra dEle, a forja na verdade dEle, porque isso precisa dizer respeito à forma como a gente conduz a vida. Na realidade, quando a gente está aqui na igreja, nós apenas refletimos, revelamos aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos. A nossa vida cristã não vai precisar ser escrita por você, não vai precisar ser falada por você. A sua vida cristã vai ser vista pelas pessoas. Sejam as vossas boas obras conhecidas. Essas boas obras é o que Deus recomenda que a gente tenha para mostrar para as pessoas. Mas não impede que as pessoas vejam o que nós carregamos, o que nós temos. Amém? Eu quero trazer, obrigado Pedrão, Deus te abençoe. Eu quero trazer para você esse é um apoio para a mensagem de hoje, mas eu quero que você veja essa garrafa. Eu sei que você identifica essa garrafa e sabe que produto é esse, não sabe? Necessariamente nós sabemos que produto é esse sem que a gente precise ver rótulo ou a gente precise associar mais a alguma coisa. Então todo mundo sabe o que é isso, sabe ou não? Sabe, né? Nós sabemos o que é isso. E o que acontece aqui é exatamente a razão de termos essa garrafa, esse invólucro, e aqui dentro não tem mais o produto que é comercializado, né? Não tem mais aquele produto que é comercializado, mas aqui eu enchi de água. E essa água, ela tomou a forma exatamente dessa garrafa. E eu vou precisar tirar esse invólucro por um instante. E eu pergunto a você, se eu tirar esse invólucro, você continua percebendo, identificando essa garrafa ou o desenho dela como do mesmo produto comercial que é vendido livremente por aí? Você consegue identificar? Se eu não tivesse mostrado aquela casca ou a tampinha, você associaria de igual modo, né, a esse produto, sim ou não? É ou não? Daria para identificar pelo formato, né? Não está tão perfeito, mas dá para identificar. Dá para ver, né? Eu vou deixar aqui por hora, tá? E a gente vai conversando. Combinado? Combinado então? Amém. Louvado seja Deus. Eu quero falar exatamente a respeito disso. A gente toma a forma daquilo que a gente acredita, nós admitimos a forma, isso mostra quem nós somos, pela maneira como nós estamos expostos ao meio em que vivemos. Você deve ter escutado alguma coisa do tipo, né? Que o homem é produto do meio. Na realidade, a gente vive uma grande batalha diária que é das duas uma. Ou nós transformarmos o meio em que nós vivemos, ou a gente transforma o meio em que a gente vive, ou o meio em que a gente vive nos transforma. Só temos duas possibilidades. Você vai entender que muitas vezes a linha de raciocínio mais fluente, o que mais acontece é que o meio acaba transformando o indivíduo. Porque a guerra é muito desigual, não é? O cabo de guerra é muito forte, é muito intenso. Nós estamos ou buscando transformar o meio que a gente vive, ou o meio que a gente vive está nos transformando. Agora, a grande questão é que o meio que a gente vive, muitas vezes, é aquele que a gente admite, a gente entende que é o lugar onde a gente tem que estar. Quando nós falamos, por exemplo, de oração, e eu falei há pouco sobre oração, eu apontei a necessidade da igreja estar orando. Eu apontei a necessidade da igreja estar fazendo aquilo que nós sabemos que é comum, que é inerente ao que as escrituras trazem.
mas muitas vezes não é o lugar que a gente está. E quando a gente olha quem nós somos e mostramos quem nós somos, sem precisar falar, sem precisar escrever a respeito, nós denunciamos apenas quem somos, nós mostramos exatamente o lugar que tem sido escolhido para a gente viver. A ambiência, a realidade de vida que a gente tem escolhido viver. Em outras palavras, para ficar mais simples e mais claro, qual é a razão, quais são as razões da frieza espiritual, da apostasia? O que leva alguém a desistir de cultuar, de estar num ambiente de comunhão, de intimidade, de profundidade com Deus? Por que será que nós, de maneira geral, nós estamos mais supridos por uma realidade de relacionamento superficial, rasa? Porque as pessoas escolhem um relacionamento superficial com Deus quando poderiam imergir, poderiam mergulhar na presença. Por que será? É exatamente a respeito disso que a gente vai perceber como muitas vezes nós estamos admitindo os rótulos que nós sustentaremos ao longo da vida. E esses rótulos, não entenda de forma pejorativa, eu trago como marcas, como significados daquilo que nós somos, porque nós vamos sempre revelar e expressar aquilo que nós somos. Então peço que os irmãos que estão com as suas Bíblias possam abrir em 3 textos, e o primeiro deles é Mateus capítulo 4, versículo 4. Se você encontrar, diga amém. Mateus capítulo 4, versículo 4. Você encontrou? Sim, o texto diz assim, Mateus 4, 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você passa agora para João, Evangelho de João, um pouco depois, capítulo 17, versículo 17. João 17, 17. Você encontrou? O texto diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E por fim, nós vamos para Atos, capítulo 20, vamos para o versículo 31 e depois o 32. Atos capítulo 20, versículo 31 e depois o versículo 32. Você encontrou? O texto diz assim, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança em todos os santificados. Amém? Você pode se assentar. Bendizemos, Senhor, o teu nome, a tua palavra, Pai. Ela é a verdade, Senhor. Ela é tudo que nós precisamos, Senhor, e não precisamos de mais nada, Pai, senão ela, a tua palavra. Ela vai nos direcionar, ela vai nos instruir, ela vai nos corrigir, ela vai, Senhor, trazer-nos novamente, Pai, ao centro da tua vontade. Por isso, querido Deus, em nome de Jesus, queremos que nessa hora, ó Deus, da liberdade do Espírito que temos, meu Senhor, nós suplicamos o fluir, ó Pai, do teu Espírito sobre nós, movendo os nossos corações, ó Deus, a compreender aquilo que vem dos céus e que do teu santo trono, Pai, o Senhor nos traz como revelação. Meu Senhor, e de forma específica, de forma pontual, de forma, Deus, direcionada, Senhor, nos corrige, Pai, naquilo que necessário for. Mas, Senhor, de forma alguma não nos lança fora. Não nos lança, Senhor, distante da tua presença. Se há uma coisa, Pai, que nós não queremos, ó Deus, é viver a distância, Senhor. Ainda, Pai, que tenhamos, ó Deus, que restringir, Senhor, os nossos anseios, perspectivas pessoais, objetivos, Pai, trazidos dentro de nós, mas que prevaleça, Senhor, a tua vontade e soberano seja o teu desejo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muitas vezes nós estamos expostos a determinado tipo de situação de vida que a gente vai precisar parar para ponderar até onde eu tenho sido crente em Jesus Cristo de fato, né? Eu tenho carregado as marcas, o apóstolo Paulo dizia assim, eu carrego, ninguém me incomode porque eu trago no meu corpo, eu carrego as marcas de Cristo. Isso para alguém que tem ousadia para dizer que carrega as marcas de Cristo. Às vezes nós estamos achando que estamos carregando essas marcas e apenas estamos vivendo a superficialidade do relacionamento. O que esses 3 textos têm em comum é muito simples. Mateus 4:4 fala que ninguém pode viver apenas daquilo que entende que é necessário e suficiente para a sua sobrevivência, mas precisa viver segundo a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu entendo com isso que a Bíblia nos traz uma certeza que por mais que nós tenhamos convicções para uma série de coisas, as pessoas têm um monte de razão. Talvez até os nossos pensamentos sejam divergentes, mas você vai ter a sua razão e você vai defender com unhas e dentes e vai ter argumentos 1000 para dizer que o que você pensa é verdade. Eu vou fazer da mesma forma e talvez a gente chegue à conclusão de que não chegamos a um consenso, porque o seu pensamento, o seu entendimento, os seus valores vão divergir dos meus. Mas uma coisa é fato, se a gente precisa de algo que possa trazer serenidade a essa reflexão, é trazer à luz a palavra de Deus. Então o que é que eu percebo com isso? É que por mais que nós tenhamos as nossas razões, convicções, as nossas formas de pensar, a gente tem o nosso jeito de viver, tem uma palavra da qual eu não posso me eximir, eu não posso me afastar dela. Se a palavra de Deus diz assim, faça tal coisa e eu não faço, eu pergunto a você, eu devo fazer porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Ou eu posso ponderar, porque afinal de contas, a Bíblia é um livro escrito por homens há anos atrás, que tem contextos próprios e que de repente eu posso encaixar na minha realidade. O que é que você acha? Opção A, opção B. Eu tenho que fazer porque está escrito ou eu tenho que ponderar porque ela é adequável? Estou criando essa palavra. Adequável para a minha vida. O que é que você acha? Tem que fazer? Eu tenho que fazer, eu penso que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é a razão de ser, o suporte da existência de qualquer indivíduo. Nós somos obra das mãos do Criador. E esse texto tem em comum, por exemplo, com João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outras palavras tem uma palavra que precisa estar espelhada na vida de alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém sou eu. Você pode dizer para você isso, tá? Esse alguém sou eu. Eu preciso estar santificado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Eu preciso refletir o que o Senhor traz nas Escrituras para a minha vida, porque esse é o princípio do cristianismo, é ser um imitador de Jesus Cristo. É carregar a missão de propagar, de expandir a mesma mensagem que Jesus carregou na sua vida e seu ministério, que é a extensão, obviamente, do propósito de Deus. Agora, quando eu olho o que Paulo compartilha em suas vivências, experiências, muitas delas muito dolorosas, a gente começa a perceber uma incompatibilidade, um desencontro entre propósito e vontade. Propósito de Deus e vontade própria. E essa peleja, essa luta, essa guerra, ela vai existir, ela vai continuar viva o tempo todo, porque em todo momento você vai ser provado. Aliás, a Bíblia nos ensina que nós devemos nos portar e nos posicionar como obreiros, ou aqueles que são servidores de Deus e sejam aprovados. A provação faz parte da vida do crente, irmão. Viver uma vida de provação é como que chover no molhado, quando se fala de cristianismo. E o que de fato vai dizer quem você é, qual é o nível, a qualidade de crente que você é, isso vai estar exposto no seu agir, no seu trato diário. Não vai ser pelo seu muito falar,
Não é pelo muito que eu estou falando. Talvez a gente consiga abstrair muito mais uma mensagem no meu silêncio, mais naquilo que a gente consegue compartilhar nos nossos dias de convivência, do que numa hora de ministração, de palestra, de preleção que acontece dentro da igreja. Às vezes a gente abre a boca para falar de perdão e não perdoa. Às vezes a gente abre a boca para falar de comunhão e não gera comunhão. Às vezes a gente abre a boca para falar de disciplina, mas não se vê encaixado nela. Eu quero trazer exatamente o entendimento de que nós seremos, em última instância, nós seremos a evidência clara daquilo que nós acreditamos. Porque aquilo que nós acreditamos, que são as nossas convicções, as nossas crenças, elas dizem aquilo, elas respondem por aquilo que a gente tem vivido e tem escolhido viver. Por exemplo, se alguém não é uma pessoa a estar presente habitualmente em cultos, você vai conversar com ela, ela vai dizer: eu não vejo problema nisso. Porque não importa o número de cultos que a pessoa esteja, é importante, e tem muita gente que vai dizer: importante é que eu tenho Deus no meu coração. Bom, mas aí eu vejo um contrassenso, porque se a gente fala de cristianismo do ponto de vista do relacionamento, não existe um relacionamento sólido, um relacionamento consistente, se não existe uma constância. É assim ou não é? Eu nunca vi, por exemplo, um bom casamento ou um nível de casamento a se tomar como espelho de alguém que mora num país e mora no outro. Você vai dizer: não, mas isso é muito normal, hoje em dia, um mundo globalizado, as pessoas estão num lugar e estão no outro. Eu não estou falando disso. Existe casamento desse jeito, existe mesmo. A pergunta é: que nível de casamento é esse? Porque por maior que a gente esteja evoluindo do ponto de vista da ciência e tecnologia, relacionamento sempre vai ser presencial, irmão. Intensidade de relacionamento vai se estabelecer presencialmente. E não é porque eu estou dizendo, a Bíblia fala a respeito de relacionamentos. A Bíblia fala de amar entranhavelmente o irmão. Amar entranhavelmente é como você admitir aquilo que faz parte do seu próprio corpo. Tudo que está dentro do seu corpo é entranhável, faz parte das suas entranhas, está dentro de você. Você não tem como brigar com o seu fígado e dizer: hoje a gente está brigado, vá para um lado que eu vou para o outro. Você vai precisar dele. Você não vai poder brigar com o coração e dizer: coração, hoje a gente está num racha aqui, você vai para um canto, eu vou para o outro. Não, isso é entranhável. Você tem os órgãos que fazem parte do seu corpo e isso está dentro das suas entranhas, faz parte de você. Então, o discurso de alguém que declara amor e não ama, perdão e não perdoa, apoio e não ajuda, me parece uma exposição muito mais daquilo que eu acredito, que eu creio, que eu já admiti que é minha verdade, mesmo que eu tenha que usar a coberta teatral de que eu vivo um cristianismo saudável. Eu não posso viver um cristianismo saudável se eu não considerar o princípio da igreja. E ela é o melhor exemplo que a gente vai ter, por isso o texto de Atos, a constituição da igreja, as bases fundamentais da igreja, e a palavra nos ensina, nessa passagem, ela diz respeito ao quanto alguém se dedica, e Paulo expressa isso, o quanto alguém se dedica ao longo de anos para dizer: eu admoestei você, eu ensinei a você, eu apertei, reclamei, briguei, chamei você para o eixo, mas eu quis te dar uma forma. Qual era a forma? A forma da palavra, a forma das escrituras. No final de tudo, cada um vai responder pela sua própria vida e vai decidir aquilo que quer fazer. Vai ou não vai? Eu vou dizer a você, se dependesse de mim, por exemplo, de mim, tá? De mim, a gente teria a igreja com todos os seus membros participando de todos os seus cultos, e talvez até mais do que os cultos que a gente tem na igreja. A gente teria mais tempo, a gente teria mais dias de culto, a gente teria mais momentos de integração, a gente teria mais momentos de oração. Mas a partir do momento que alguém diz assim: olha, é um encontro social e eu escolho para o momento que eu quero ir, eu percebo como se alguém dissesse assim: eu não preciso me ver como igreja, porque esse seria o desenho da igreja como igreja primitiva, todo mundo junto, caminhando de mãos dadas e todo mundo enxergando um único propósito, é a vida em Cristo.
Mas a partir do momento que cada pessoa tem o seu próprio, minha mãe fala disso, né? Ela diz assim, desde a infância ela dizia assim, cada cabeça um mundo. E como cada cabeça é um mundo, cada pessoa pensa de uma forma, cada pessoa acaba desenhando externamente aquilo que ela acredita, ela acaba revelando aquilo que ela acha que é verdade. E talvez não seja a verdade, mas seja uma verdade relativa à sua própria verdade. A Bíblia diz que nós precisamos ser santificados na verdade, que é a palavra de Deus. Eu preciso ser forjado na verdade. Eu preciso ser polido na verdade. Eu preciso ser aprimorado na verdade. Onde eu quero chegar com isso é que se eu tenho um modelo definido de verdade e esse modelo está em Jesus, primeiro não vai haver nenhuma divergência, porque todo mundo vai olhar a referência que é Jesus, a matriz é Jesus, o padrão é Jesus. E na medida em que agora eu me aproximo do padrão que é Jesus, todas as nossas ações elas estarão integradas. E aí vamos entender o que é corpo. Somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados. Porque a Bíblia fala no livro de Coríntios que o Senhor deu dons aos homens e repartiu esses dons para que como um corpo bem ajustado nós possamos funcionar. Nós possamos funcionar. Aquela alegoria do Frankenstein como um personagem da ficção, composto por pedaços diferentes de um corpo, mostra exatamente, são até pedaços diferentes de um corpo, né? A questão é que muitas vezes nós estamos sustentando um Frankenstein espiritual, onde pedaços estranhos de corpo acabam fazendo parte de uma estrutura que às vezes queremos chamar de igreja e ela não expressa, ela não reflete. Eu quero chamar a igreja para que a gente possa refletir num modelo. E esse modelo é Jesus. Esse modelo é Jesus. A partir do momento que o modelo é Jesus, não coloco mais em primeiro plano a minha vontade. É Gálatas 2:20, é bem Gálatas 2:20, lá declarado por Paulo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas o que a gente vive... E vocês hão de convir comigo, é que muitas vezes as pessoas elas desenham o tipo de relacionamento que elas querem ter com Deus, na medida em que isso esteja adequado, esteja encaixado na sua própria vontade, suas próprias percepções e convicções. Assim como aquele bloco de gelo que estava dentro de uma garrafa conhecida, de um produto comercial conhecido, esse bloco de gelo, ele tem o formato daquela garrafa. Nós teremos o formato de Jesus se eu estiver dentro dele. E talvez eu não tenha nem a casca para mostrar, porque eu quero falar que a casca talvez diga respeito a alguém dizer, eu sou crente, eu sou crente. Alguém andar com a Bíblia debaixo do braço e dizer, olha, eu creio na Bíblia. É a casca. Eu quero falar de algo que está dentro. Algo que está dentro. Que vai te fazer vir para a igreja sem que você seja forçado a isso. Que vai te levar da glória a Deus sem você ser forçado para isso ou a isso. Que vai te fazer dar aleluia na igreja e dar aleluia no trabalho. Porque às vezes na igreja alguém dá aleluia, mas no trabalho é melhor ficar quieto, porque eu não sei, eu vou ficar envergonhado de dizer que eu sou crente. É quando alguém no trabalho estiver compartilhando fotos impróprias para menores de 18 anos e impróprias para crente também. Alguém no trabalho estiver compartilhando algum tipo de conteúdo dessa natureza e você, para se sentir partícipe daquele ambiente, da cultura organizacional, da cultura, do clima organizacional, do ambiente de trabalho, você vai fazer parte daquilo. Sentar na mesa dos escarnecedores. Porque, afinal de contas, você é um ser que precisa se adequar às realidades sociais onde você está inserido. Desculpe, mas eu não penso dessa forma. Eu penso que se nós temos o formato de Cristo, o desenho de Cristo, eu vou ter e vou carregar a natureza de Cristo. Mesmo que isso incomode alguém, mesmo que isso contrarie a vontade de alguém, mas eu vou carregar no meu corpo as marcas de Jesus, o que deu legitimidade para Paulo dizer, ninguém me incomode, não vem encher a paciência não, não vem me falar sobre o que é viver o evangelho. Assim a gente vive autoridade. A autoridade não é imposição,
a autoridade é algo mais natural e espontâneo que se possa imaginar. A autoridade diz respeito à legitimidade. A legitimidade diz: você está coerente, o seu comportamento é compatível. A sua vida diz respeito exatamente ao modelo, ao padrão que você admitiu e adotou para a sua vida. E nós refletiremos que modelo é esse, que padrão é esse, que casca é essa para você dizer assim: olha, realmente eu vim daquilo, o meu formato é daquilo, o meu desenho de vida é daquilo. Mas eu repito, a nossa luta diária vai ser: ou eu vou mudar o mundo, ou o mundo vai me mudar. Ou se você disser assim: eu não vou ter condição de mudar o mundo, ao menos você vai dizer: o mundo não vai conseguir me corromper. O que fez a diferença entre Josué e Caleb e os outros 10 príncipes das tribos que subiram para ver a terra prometida sob o comando de Moisés, é que Josué e Caleb disseram: essa terra é nossa, eu quero esse negócio, porque Deus me deu, eu quero o que Deus me deu. Enquanto os outros 10 disseram: não dá para a gente acessar isso, mas Deus me deu, mas não dá para acessar isso. Eu vou encontrar dificuldades para ter acesso a isso. Era a terra prometida. Isso se encaixa literalmente na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque se você sabe que Deus te deu, o que Deus te deu? Deus te deu a capacidade de você viver na presença dEle, com toda a saúde, todos os talentos que você tem, de você ser reconhecido, validado e valorizado por Ele, não apreciado pelos homens naquilo que os homens querem que você transpareça. Você tem tudo que Deus tinha para te dar e que você precisava para viver. Você tem tudo isso. Você não precisa de aceitação aos olhos dos outros. Você precisa de aceitação diante de Deus, dos olhos de Deus. A aceitação diante dos olhos de Deus, ela decorre mediante o reconhecimento de quem é Jesus e da minha escolha de vida, de andar segundo Jesus andou. Essa é a aceitação de Deus. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus, os que creem no seu nome. O que Deus está estabelecendo ali é um divisor de águas, mostrando que alguém que inclinou o coração para entender quem é Jesus e admitiu viver segundo as instruções do Mestre, passou a ser espelhado no próprio Jesus e foi chamado de filho, passou a ser chamado de filho. Ou seja, eu admiti uma forma. Essa forma veio do meu modelo, do meu padrão de vida, que é Jesus Cristo. Aí eu perguntaria para você: vamos imaginar que Jesus está conosco, Jesus em seu ministério, seu tempo de ministério, mesmo com seus afazeres, seu ir e vir, mesmo precisando se alimentar, mesmo precisando dormir, mesmo precisando cumprir as suas tarefas humanamente falando. Eu pergunto a você: você acha que Jesus se apartaria de um tempo de comunhão, de um momento de aprendizado? Ele se distanciaria da congregação? Ele estaria distanciado dos necessitados? Afinal de contas, tem coisas mais importantes a serem feitas, ou tem alguma programação na TV para ele assistir que não fosse possível ou necessário da assistência a alguém que precisa? Você acha que Jesus, ele reagiria dessa forma? Como seria Jesus no século 21, Jesus no ano de 2025, diante das missões, diante das responsabilidades, diante dos desafios da igreja? Como seria Jesus? Aí o apóstolo Paulo, em suas experiências e os seus muitos momentos de vida em Cristo, ele declara: se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque essa condição me é imposta, essa obrigação me é imposta. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quem diria isso, senão alguém que tinha legitimidade para dizer: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Eu prego o evangelho por obrigação, mas não obrigação imposta por homens, mas obrigação de corresponder àquilo que eu acredito. Onde eu quero chegar com isso é que, se eu acredito em Jesus, eu vou precisar fazer as obras que ele fez. E o próprio Cristo disse isso: vocês farão as mesmas
obras que eu faço, e farão obras ainda maiores. Tem gente que não conseguiu chegar nem a 0,5% da obra que Jesus fez, quanto mais fazer mais do que aquelas que ele disse que nós faríamos. E onde é que está isso? Isso está na forma que nós estamos admitindo. Qual é a forma que nós estamos admitindo para a vida? Que formato é esse que desenha quem somos? No final de tudo, o que é que nós carregamos? Qual é o conteúdo que nós trazemos dentro de nós? É o formato de Cristo? Ou é um formato muito mais definido pelas condições de vida? Pelo que nós chamamos de mundo, nessa guerra que a gente sabe que é desigual, nessa luta diariamente travada, nesse cabo de guerra que vai dizer para você, está cansado, você é crente, mas você está cansado. Não, você é crente, mas você tem direito de não estar na igreja para ir fazer qualquer outra coisa. Às vezes parece que a gente fala das mesmas coisas, sempre é importante, porque a Bíblia fala muitas vezes das mesmas coisas, em momentos distintos, em circunstâncias diferenciadas, mas o quanto é importante a gente entender que a palavra de Deus é espírito e vida, irmão. A palavra de Deus é espírito e vida. Se ela não for suficiente para me sacudir, se ela não for suficiente para mudar a minha vida, se ela não for suficiente para mudar minha postura, minha conduta, então acho que tudo acabou. Acho que tem uma escolha muito bem clara, muito bem definida. Jesus veio para todos, sim ou não? Mas aí eu pergunto a você, e todos foram para Jesus? Ele veio para todos, mas as pessoas fazem escolhas. No final das contas, as pessoas vão fazer escolhas. Você perdoa ou não perdoa? Você ama ou não ama? Você abraça a causa do evangelho ou não abraça? Você se preocupa com o necessitado, a viúva e o órfão ou não? Você se engaja, se integra nas atividades, quem sabe para dar suporte num centro de recuperação, num lar de cuidado para com idosos ou pessoas que estão num estágio terminal de vida e entende que aquilo é importante ou acha que não? E as coisas continuam do mesmo jeito. Ah, mas você vai querer impor a mudança de pensamento das pessoas? Não, eu vou querer provocar uma reflexão. E esse é o objetivo dessa mensagem. É saber onde você está enquadrado. No coração de pedra, que não pode ser mais mudado, trabalhado, tratado e forjado, ou ainda é o coração de carne, que ainda é passível de compreender, ainda tem sensibilidade, ainda tem alguma coisa para dizer, poxa, eu não posso apontar o dedo e achar que é culpa de A, B ou C, sou eu que preciso me posicionar. Sou eu que tenho que assumir a responsabilidade. Sou eu que tenho que abraçar aquilo que eu creio. Eu creio. 1 Pedro 2,2: desejai afetuosamente, como meninos nascidos, o leite puro, racional e incontaminado de Deus, para que por ele vá descrescendo. O texto está dizendo assim: você tem que tomar, jogue isso para dentro de você, dê forma a você, dê forma, não é deforma. E ao invés do deforma, tem muita gente que está no deforma. E ao invés de sermos forjados na verdade, estamos sendo forjados pelo meio em que a gente vive. O meio pode mudar tudo, se a gente admite que aquela realidade, aquelas verdades relativas, elas estão autorizadas a nos governar. E cada vida vai ter uma forma, né? Cada pessoa vai ter um jeito. Cada pessoa vai enxergar de uma forma diferente, uma experiência de vida diferente. Mas só há uma forma, um jeito da gente ser chamado de discípulo de Jesus Cristo. João 8,31. Se vocês permanecem na minha palavra. Só tem uma forma.
Eu penso diferente de como as pessoas trabalham, de como elas fazem a gestão do seu tempo, de como elas fazem a gestão da família, de como elas fazem a gestão da vida. Eu penso de uma maneira diferente da sua. Vivemos uma democracia. Mas a gente tem um governo, a nossa Constituição, ela é Bíblia. A nossa Constituição de vida, ela está pautada, fundamentada na Bíblia. E eu não vejo outra forma de sermos chamados de discípulos de Jesus Cristo, senão se cumprindo João 8:31. Se vocês permanecerem na minha palavra. Como é que a gente mostra se a gente está permanecendo na palavra? É pelo falar, é pelo que eu vou escrever, vão ser os meus cliques? Não. Vai ser o quanto isso está disseminado em você, o quanto isso te deu a forma daquilo que você declara e diz que acredita. Da mesma maneira que você não precisou mais da casca para dizer que esse bloco de gelo tinha uma relação direta com essa casca. Só que está acontecendo alguma coisa. Obviamente a gente não vai ter tempo nem a condição climática que favoreça esse bloco se derreter. Mas você já está percebendo que o formato já está mudando um pouco. Porque esse bloco está sujeito ao meio. Esse bloco de gelo, que antes tinha uma forma completa e literal desse produto, agora já começa a mudar a forma. E ele já está aqui encharcado, mergulhado em praticamente 3 centímetros de espessura de água. Ele está mudando a forma. Por conta do quê? Por causa do meio. Se você não cultiva tempo na casa do Senhor, uma vez Davi disse: Senhor, não me tire dos teus átrios, não me afaste da tua presença. Imagina que o coração dele ardia tanto de amor, queimava tanto de amor por Deus, que ele poderia admitir qualquer coisa na vida dele, menos estar afastado, estar distante. Eu acho que se a gente tivesse Davi no nosso meio hoje, eu diria: Davi, você não precisa vir para o culto do meio de semana, você já veio hoje, vem no outro fim de semana. Ele diria: longe de mim tal coisa, eu vou estar assim, porque eu quero estar perto do meu Deus. Não, Davi, mas você pode estar em sua casa, você também está. Mas sua casa você também está. Você pode assistir até uma programação de televisão. Qualquer que seja a programação, dá uns 2 glória a Deus, 3 aleluia, tá tudo ali, tá tudo ali. Ele diria para mim, certamente: blasfêmia, anátema. Porque afinal de contas, foi Davi quem disse, quando ele precisou de um pedaço de terra para sacrificar o Senhor, quando ele cometeu um dos seus grandes infortúnios, que foi recensear para saber quantas pessoas tinham em Israel e quantos eram seus soldados ao seu serviço, e o Senhor penalizou todo o arraial, e o profeta disse para ele: você vai ter que sacrificar o Senhor. Ele correu a encontrar um pedaço de terra junto a Araúna, ao rei de Araúna, ao homem Araúna, e pediu um pedaço de terra. E Araúna disse: o meu rei, está aqui o pedaço de terra, sacrifica aí. E Davi disse: eu não posso aceitar de graça, porque eu não posso oferecer ao meu Senhor nada que não me custe alguma coisa. Eu não posso oferecer nada ao meu Senhor que não me custe alguma coisa. Não pense que você, no momento que você está achando que está demasiadamente cansado: Senhor, olha, não tenho muito para te oferecer hoje, então hoje eu vou ficar de perna pro ar em casa. Não, acho que é nessa hora mesmo que você vai dizer assim: Senhor, eu estou cansado, estou largando os pedaços aqui, estou destruído, só o caco.
mas eu não posso te oferecer alguma coisa que não me custe alguma coisa. Cansado eu vou, cansado eu tô. Atropelou o horário de trabalho, mas eu não largo o Senhor por nada. Eu não vou ser seletivo para dizer eu quero estar nesse dia, mas não naquele outro. Porque eu não entendo a eternidade, onde Deus vai dizer para você, olha, você está na eternidade, mas hoje eu te dou atenção, amanhã não. Já que tem a eternidade toda, né? Você não precisa ficar preocupado com isso. Mas hoje eu não te dou atenção, amanhã eu dou, depois de amanhã não dou, e por aí vai. Deus não trabalha em regime de escala, onde Ele é Senhor um momento e Ele te abandona ou te desampara em outro. Eu creio no amor de Deus que nos sustenta todos os dias, irmão. Eu creio no amor de Deus que no seu íntimo, no lugar onde você está, dentro da sua casa, onde nenhum olho consegue te enxergar, onde não tem dedo que te aponta, onde não tem crítica que te alcança, Deus está olhando para você e minimamente, no íntimo do seu coração, Ele está enxergando tudo. Ele dá risada das suas besteiras, Ele acha graça da sua infantilidade, Ele não gosta da sua soberba e vaidade. Eu estou falando de um pai. Eu estou falando de um pai, não estou falando de relacionamento com alguém distante, como muitas vezes as pessoas alimentam que haja e seja esse tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. Eu estou falando de um pai. E eu entendo que quando um pai que ama o seu filho e o repreende para isso, você pode até não gostar no primeiro momento. Às vezes acontece isso, né? Não é muito do ser humano gostar de ser chamado a atenção. Fica meio que bravo, meio que bicudo. Mas no final de tudo você diz assim, não é que ele tinha razão? Não é que ele tinha razão? Se você buscar na lembrança aí momentos que você foi chamado a atenção, e eu fui muito na minha infância, muito. Pai, mãe, tios, tias que me chamaram a atenção. E no momento que acontecia eu ficava meio com a cara desse tamanho. Passa-se um tempo, a gente começa a pensar assim, poxa, como aquilo valeu a pena? Mas eu não tinha maturidade para entender aquilo naquele momento. Deus olha para nós, enxerga a nossa infantilidade e nos dá oportunidades para que a gente possa entender, à luz da palavra, o quanto nós estamos sendo imaturos. Não é para te ver de cara desse tamanho, irmão. É para ver você mudar a sua postura. É para você mudar a sua conduta. E lá na frente você vai ver que valeu a pena. Você vai enxergar que, poxa, era disso que eu precisava. Não é que é verdade, esse negócio fez toda a diferença na minha vida? Toda a diferença na minha vida. Toda a diferença na minha vida. Aí a grande questão está exatamente na autoridade, o quanto a autoridade de Deus, ela está consolidada na minha vida. Porque eu falei que a autoridade não é imposição. A autoridade é legitimidade. Quando Jesus disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele estava falando, isso é legítimo, é inconteste. Não dá para dizer que não é. Não dá para dizer que não é. Toda a autoridade não é imposta. A autoridade é a legitimidade, é a legitimização ou a legitimação. O quanto a autoridade de Deus e o governo de Deus e a palavra de Deus regem a minha vida, o meu ser. O quanto isso me preenche. O quanto aquilo que Jesus carregou também eu trago comigo. Onde o caráter de Jesus está em mim. Onde eu sou imitador de Cristo. Não por imposição, mas por compatibilidade. Por encaixe, por adequação. Eu,
assumir a responsabilidade de viver em Cristo, eu preciso ter o meu padrão, o meu parâmetro, a minha referência. Eu preciso ter a forma de Cristo. Isso diz respeito ao quanto a autoridade de Cristo está dentro de mim, o quanto eu reconheço isso, o quanto eu aceito isso. E nós vamos perceber que muitas vezes o argumento que distorce a necessidade do reconhecimento da autoridade de Deus na vida de alguém vai ser: mas é por conta da vida, é por conta da tradição, é por conta das circunstâncias, é por conta do meu momento emocional. Eu estou falando de palavra de Deus, direção de Deus acima de todas as coisas. Buscar pelo lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não diz respeito somente àquilo que alguém quer ter. O que vai ser acrescentado tudo que diz respeito à sua vida estará integrado a você no tempo certo, na circunstância adequada, mas acima de todas elas está a vontade de Deus, a justiça de Deus, a presença de Deus. Quanto eu estou legitimando a presença dele na minha vida? Provérbios capítulo 30, versículo 5, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é pura. Sendo a palavra de Deus pura, ela é o meu insumo necessário, ela é parte integrante da minha vida, necessária para que eu possa viver em todos os meus dias. E eu só preciso dela, eu dependo dela, eu tenho necessidade dela. O lugar onde está a palavra, o lugar onde tem Jesus, o lugar onde se fala de Jesus, o lugar onde se sente o perfume de Cristo, o lugar onde se declara Jesus Cristo, onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, a rodinha de conversa onde Jesus está presente, a programação da TV onde ele está, a programação do rádio ou da internet. Você percebe que é esse tipo de conteúdo que precisa alimentar a nossa vida? É o tipo de circunstância onde a gente precisa estar imerso? Aí eu pergunto a você, será que é possível alguém viver comunhão se não alimenta uma realidade de comunhão? É possível alguém viver uma realidade de amor? Amor de Deus, não amor segundo as suas próprias percepções de vida. Será que alguém consegue enxergar essa dimensão de amor de Deus se não estiver mergulhado neste amor? Exatamente neste amor, nessa mesma dimensão. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: toda escritura é divinamente inspirada. Ela é apta para ensinar, ela é apta para corrigir, ela é apta para redarguir, para instruir. Por que Paulo se preocupa tanto com isso? Por que a instrução de Paulo para Timóteo? Por que a instrução de Paulo para Tito? Por que a orientação de Paulo para Filemon? Por que a instrução de Paulo para as igrejas da Ásia? Por que toda essa preocupação em dizer para aquelas pessoas: andem na presença de Deus? Por uma razão simples: vocês estão inseridos numa realidade de existência que vai querer mudar a sua essência, vai querer moldar o que elas pensam. A nossa realidade de vida, não vou entrar nesse mérito, mas a nossa realidade de vida hoje, politicamente falando, as instituições de imprensa hoje, compradas para mudarem a percepção das pessoas, estruturas que alcançam a grande massa. Esse é um princípio bem comunista. Os organismos de imprensa alcançando a grande massa. O efeito rebanho, uma leva só, desvirtuando, comprometendo os valores cristãos.
E se algum tempo atrás era difícil se ouvir alguém admitindo isso, hoje em dia está muito mais revelado, está muito mais explícito. E alguém declaradamente diz que é contra a família e que a família é algo que afeta uma sociedade, que é ruim para a sociedade. Eu disse, não entrar no mérito, não vou entrar no mérito. Mas eu quero falar de modelo. Modelo. Eu preciso entender o que é ser resistência quando se fala de Jesus Cristo. Preciso entender que a igreja, nascida há pouco mais de 2000 anos atrás, e já nasceu perseguida, ela guarda valores, ela nasceu para guardar valores. Você é um guardião dos valores de Jesus Cristo, irmão. Você é um guardião dos valores de Jesus Cristo. E aqueles a quem Deus confiou a responsabilidade de serem guardiãos são os primeiros traidores do Evangelho. Parece uma palavra dura, irmão, mas é verdade. Porque alguém se torna um traidor do Evangelho quando abre mão do relacionamento com Cristo. Joga para cima. O tempo de intimidade com Deus não é tão importante assim. É substituível. Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas deixa esse negócio para outro dia. Muda a agenda do que seria o seu tempo de intimidade com Deus, mas seria incapaz de mudar a agenda da sua própria programação pessoal. Quero ver alguém mudar a agenda de uma viagem tão desejada, e não tem problema você desejar uma viagem e fazer a viagem, irmão, não tem problema nenhum. Mas eu quero trazer à reflexão o tipo de tratamento que nós damos para determinadas circunstâncias de vida. Tem coisas que a gente julga ser tão trivial, tão comum, que isso é passível de substituição. Ah, nada, não dá. Mas aquilo que a gente quer, a gente se desdobra, mas consegue, né? Se desdobra, mas consegue. Quer o telefone de última geração, de uma marca conhecida? Eu não vou sossegar enquanto não tiver esse negócio. Vou vender sapato, vou vender peça íntima, vou vender o que for. Vou até para a praia vender picolé se for necessário. Mas eu vou juntar esse dinheiro, porque eu quero esse negócio para mim. Queria ver esse entusiasmo para dizer, eu vou correr atrás ali do vizinho, vou pedir a ele para ajudar a minha igreja, porque a gente vai ter um bazar. Não vou sossegar não, eu não paro enquanto não conseguir a ajuda do vizinho de cima. Vou ligar para o meu tio, para o meu primo, eu vou ligar para o meu amigo. 2 pesos, 2 medidas, irmão. 2 pesos e 2 medidas. Ou eu entendo o que é a autoridade de Deus sobre mim, que me governa. E quando eu entendo que essa autoridade está estabelecida e constituída, eu vou conseguir entender isso, assimilar isso com uma facilidade muito maior. Por exemplo, de repente alguém pode estar escutando o que eu estou falando e dizer assim, essa mensagem é muito dura para o meu coração. Talvez alguém ouvindo isso, talvez diga assim, poxa Deus, glória a Deus, eu precisava ouvir isso hoje. O quanto eu tenho de autoridade de Deus na minha vida, eu vou assimilar aquilo que Deus me leva a aprender a respeito dele. E talvez as formas, talvez elas não sejam as mais desejáveis. Talvez eu não aprenda de Deus sorrindo, talvez eu aprenda de Deus chorando. Mas não importa se vai ser chorando ou se vai ser sorrindo, importa que eu preciso aprender de Deus. Isso é ser forjado, na verdade, para entender a forma que Ele me dá, o desenho que Ele me dá, porque a palavra dele se estabelece e se constitui, como está escrito em Tiago 1:21, num espírito humilde. E com esse espírito humilde, receba a palavra de Deus, irmão. Com esse espírito humilde, receba a palavra de Deus. Para entender que nem tudo que você vai escutar vai ser um tapete vermelho estendido para você passar.
Às vezes você vai ter que andar em cima do pedregulho, das brasas vivas. Às vezes vai ser desconfortável. Mas Deus está forjando você para você ser semelhante a Cristo. Não é para você ser repetidor da vontade dos outros. É para você viver a sua própria experiência com Deus. Que é isso que vai te levar a se relacionar com o Pai. É isso que vai te dar sede e fome de andar na presença dEle. É isso que vai impulsionar, impelir a sua alma para você se debruçar na presença dEle. E é isso que vai fazer você revelar, expor, externar tudo aquilo que você acredita. Ninguém vai precisar dizer para você, irmão, ore. Nesse momento, ore. Não, não preciso. Por quê? Porque eu sei qual é o valor da oração. Irmão, abra sua boca e glorifique. Não vou precisar, por quê? Porque eu sei o quanto vale abrir a boca e glorificar. Você percebe que nós expressamos a nossa exposição de vida, é aquilo também ao que nós estamos expostos. Não acredito que esse negócio de glória a Deus e aleluia mude alguma coisa. Então a pessoa não dá glória a Deus e aleluia. Eu acredito que glória a Deus e aleluia me incendeia, que esse negócio me move, que me dá confiança, fortalece a minha fé. Então você dá glória a Deus e aleluia, irmão. Eu só quero e desejo, quem sou eu para querer alguma coisa, mas desejar no meu coração. Desejar no meu coração. Eu desejo que no dia em que a gente precisar se apresentar e tiver de se apresentar diante do Senhor, não sejamos colocados à parte como os bodes das ovelhas. Que não ouçamos o apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Isso é muito forte, irmão. Porque você pode ter prazer na sua vida hoje como ela está. Você pode estar satisfeito com tudo que você tem vivido até hoje. Os dias de culto que você escolhe estar ou não estar. O dia que você troca o futebol por um tempo de relacionamento com Deus. O tempo que você prefere dar um mergulho na praia do que se relacionar com Deus. Mas está criando uma situação para não mergulhar na praia? Não, é porque eu acho que talvez um domingo, 9 da manhã, talvez você tenha até mais outros horários assim de mergulho na praia. Uma quarta-feira, 19h30, talvez até nem seja um horário tão comum das pessoas mergulharem na praia. O problema é que as pessoas estão escolhendo o tempo de relacionamento com Deus e estão substituindo por outras coisas vãs, fúteis e superficiais. E isso tem se tornado uma boia na sua vida, ou na vida dessa pessoa, não na sua, eu creio, mas na vida de alguém que vive desse jeito. Sabe qual é o efeito boia? É que você quer mergulhar, você quer ir mais fundo, mas a boia te traz para cima. Às vezes a gente está agarrado nas boias. A boia do tenho que cuidar das coisas em casa, a boia do tenho que fazer a comida para o marido, a boia do tô cansado, a boia do que mais? Vai, diz aí. A boia do que mais? A boia do não estou me sentindo bem, a boia do hoje não acordei assim tão bem, a natureza está ruim. Irmão, se a natureza está ruim, tem que estar na igreja mesmo, para essa natureza cair fora. Quantas boias a gente carrega? Quantas boias? Comece a enxergar as boias que fazem parte da vida das pessoas. Quando elas começarem a dizer, não dá para mim, não vou poder estar, por que não vai? Nem pergunte, né? Perguntar por que não pode estar é querer saber a marca da boia. Não é? Não posso estar, aí querer saber da marca da boia. Quantas boias as pessoas carregam, amarradas no seu próprio corpo. E Jesus está esperando que você mergulhe mais, que você vá mais fundo.
que você se aprofunde, que você o deseje, que você o busque, que você o tenha como o que há de mais importante na sua vida. Pode faltar o ar para respirar, mas não pode faltar Jesus para você naquele momento, não pode faltar Jesus para você na sua vida. Quantas são as boias que tentam te tirar de uma realidade onde você vai abrir o seu coração, rasgar a sua alma, e você vai entender o que é ser livre em Cristo, para dizer: Jesus, eu quero mais, porque qualquer outra coisa que esse mundo me ofereça, isso jamais vai se aproximar do que é o Senhor para mim, do que o Senhor representa. A gente está no ar-condicionado. Eu ia até pedir para desligar o ar-condicionado logo no início. Ia ficar num calor aqui abençoado, viu, irmão? Tá frio, é? Não, agora pode deixar, porque agora não derrete mais. Mas você entendeu. Essa garrafa que você antes pensava que era uma garrafa de um refrigerante conhecido, está começando a mudar a sua forma. E está começando vagarosamente a mudar o seu jeito. Nada acontece de forma abrupta de uma hora para outra. É alguém que começa a ficar mais tempo em casa do que se relacionar com Deus. E aí acontece isso. Vai gotejando, 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 vagarosamente. É quando alguém resolve fazer aquilo que lhe apraz, tem vontade de fazer. É isso. Vai gotejando até que ela perca a forma daquilo que um dia ela representou. Se você não mudar decisivamente a sua forma de viver agora, talvez você não tenha chance de mudar isso no futuro. Isso não é terrorismo. Isso é abrir os seus olhos para aquilo que talvez você acha que tenha, mas ninguém tem. E se chama tempo. A gente acha sempre que tem tempo. Dá para fazer amanhã, dá para deixar para amanhã, dá para deixar para amanhã. O amanhã a gente ainda não tem. O que a gente tem é o agora para mudar a decisão. Ou a gente muda a decisão e vive a forja de Cristo para vivermos de fato uma vida espelhada na vontade dele, ou então a gente vai agonizar, pingando, perdendo a forma original daquilo que Deus um dia sonhou e desejou para a gente. Amém?